Meu amigo, qualquer pessoa de bom senso vai reconhecer que essa situação é inusitada, é absurda, embora não deva ser algo tão raro assim, né, gente? Vamos ser honestos. De qualquer modo, há algo que eu vou falar nesse vídeo aqui que para muitas pessoas soará ainda mais absurdo, mas creiam, é o motivo do porquê muitas pessoas são infelizes e insatisfeitas ao longo de suas vidas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, deixa aqui o seu comentário, se inscreva se achar que isso possa ser útil a você, compartilhe esse vídeo também para quem se enquadrar no que eu vou falar aqui e, enfim, deixa o seu gostei aqui também, se possível. Senhores, então é uma situação inusitada, como eu falei, não tem nem o que questionar aqui, né? O sogro envolvido com o genro, e a filha vai lá e coloca a boca no trombone, espalha para o Brasil inteiro. Desde ontem é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Enfim, ninguém vai negar, né? Agora, como eu falei, gente, isso é uma coisa que provavelmente já acontecia, acontece e acontecerá no futuro. Ainda mais uma sociedade como a nossa, onde os homens estão cada vez mais confusos em relação à sua masculinidade. Mas enfim, então eu reconheço que é uma situação completamente reprovável. Tento imaginar a angústia, a raiva, o misto de sentimentos pelos quais essa filha deve ter passado, porque dizem o seguinte, meu amigo, diferentemente dos homens, né? Porque nós homens, por exemplo, se nós fôssemos traídos por uma mulher, né, nossa mulher se envolvendo com outra mulher, eu acho que a maioria dos homens acharia menos ruim do que se fosse com outro homem, né? Agora parece que no universo feminino é o contrário. A mulher prefere ser traída por uma outra mulher do que por um homem. Então você imagina, a mulher já foi traída, né? Parece que eram casados, então o marido traiu a mulher. Já é algo doloroso. Foi traída com um homem, para o universo feminino, me parece que é algo ainda mais doloroso. E, meu amigo, para fechar com chave de ouro, ainda era o pai da menina. Então, pelo amor de Deus, cara, eu fico imaginando a dor, o sofrimento, a raiva, o ódio, enfim, que essa mulher deve ter sentido. Contudo, e aqui é o ponto fundamental que eu quero discutir com vocês nesse vídeo aqui, a atitude dela foi extremamente reprovável. Ela está completamente errada em ter exposto o pai. E aqui eu não vou nem falar do ponto de vista, cara, criminal, do ponto de vista moral, do ponto de vista, enfim, jurídico de alguma forma. Não, porque isso aí é evidente que ela cometeu um crime, etc. Mas o principal aqui que eu quero chamar a atenção é porque ela violou diretamente um dos mandamentos que, na minha opinião, é um dos mais difíceis, se não o mais difícil de ser observado. Por incrível que pareça, que mandamento é esse? Honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa, para que vá bem os teus dias na terra, para que eles se prolonguem. É um mandamento com promessa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é um dos mandamentos mais complexos de serem observados e é um dos que nós mais violamos, porque não é uma coisa fácil, meus filhos. Por vários motivos, eu vou dizer pelo menos dois deles aqui agora, que são os mais profundos. Mas notem desde logo que as escrituras não fazem nenhum tipo de exceção aqui. Ah não, se o seu pai foi uma pessoa ruim, se a sua mãe foi uma pessoa ruim, se o seu pai não te criou da forma como você gostaria, se o seu pai não foi presente, se sua mãe não foi presente, as escrituras simplesmente dizem que nós devemos honrar pai e mãe. Ponto. E o grande problema, como eu acabei de falar, é que isso vai completamente de encontro, né? Vai contra, né? De encontro é ir contra, é bater de frente, com muitas coisas que nós ouvimos hoje em dia. Então, como eu falei, eu entendo a revolta dessa mulher, mas ela não deveria ter feito o que ela fez, ela desonrou o pai e a mãe. Então nós hoje somos levados a isso, primeiro por um motivo básico, né, gente? O relacionamento entre pais e filhos, ele é um dos relacionamentos mais complexos da humanidade desde sempre. O Renato Russo até tem uma música famosa sobre essa relação de pais e filhos. Boa parte da psicanálise freudiana, por exemplo, é pautada em relações entre pais e filhos, etc., né? Entre o menino e a mãe, entre a menina e o pai, ou entre o menino e o pai, entre a menina e a mãe também. Enfim, então é uma relação complexa por natureza, já começa por aqui. Na infância nós dependemos exclusivamente deles para tudo, alimentação, enfim, cuidados básicos. Na adolescência nós começamos a nos descobrir, né, entender o nosso papel no mundo. Então nós começamos a entrar em contradição com eles, principalmente porque, né, são de uma geração diferente. À medida que nós vamos nos tornando mais jovens, né, vamos nos tornando jovens. Essas relações também se alteram porque nós vamos ficando um pouco mais independentes
embora hoje em dia isso também seja uma questão que esteja mudando, né? Tem muita gente ali que já passou dos 20, 25, 30 anos e continua dependente do pai e da mãe para tudo. Isso torna ainda mais complexa essa situação. Mas, enfim, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando independentes. E os atritos e os conflitos, meus amigos, eles tendem a ir aumentando mesmo, porque aí nós começamos a ter uma cosmovisão diferente da cosmovisão dos nossos pais. Nossos pais começam a envelhecer também, começam a ter exigências ou ter, enfim, questões que vão entrando em conflito com a nossa cosmovisão. Vai se tornando uma relação complexa, eu não vou negar, tá? Principalmente eu, por exemplo. Hoje eu tô com 40, então os meus pais já são idosos. E muitas vezes eles já não sabem mais fazer alguma coisa, a gente vai perdendo a paciência. E às vezes nossos pais têm aquela visão cada vez mais retrógrada dentro da nossa leitura. Então a gente tende a entrar em conflito mesmo. Então isso é um primeiro desafio, cara, que vai nos fazendo às vezes ser muito difícil honrar pai e mãe. Eu não vou negar, a gente perde a paciência, a gente discute, às vezes a gente isola, não quer mais saber. Só que as escrituras não fazem nenhuma ressalva, meu amigo. Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, mesmo quando eles forem se tornando assim seres humanos complexos, seres humanos com ideias retrógradas, mesmo quando eles nos chamarem para resolver um problema no celular ou no computador que pra gente é óbvio, mas que para eles é complexo. As escrituras dizem que nós temos que honrar pai e mãe porque é um mandamento com promessa. E esse é um motivo do porquê, como eu falei, muitas pessoas vivem uma vida infeliz, cara, uma vida insatisfeita, uma vida que não é abençoada, porque a gente está violando frontalmente esse mandamento. E existe um segundo motivo, e esse também é interessantíssimo, porque hoje em dia ele é muito reforçado. Nós somos hoje educados numa espécie de behaviorismo coletivo a entender que nós sempre somos frutos do meio. Então todos os problemas que nós temos na nossa vida, provavelmente a origem deles nunca está em nós. A origem deles sempre está em algum motivo. Ou é no governo, ou é na igreja, ou é na sociedade, ou é na classe econômica, ou na classe, enfim, que eu nasci, alguma coisa, minha falta de instrução. E nesse cenário, os pais sempre surgem como assim, meu amigo? Um prato cheio para que eu projete todas as minhas frustrações, as minhas insatisfações ao longo da vida, todos os meus medos, os meus anseios, as minhas inseguranças. E hoje em dia essa geração tem feito isso mais do que nunca. As gerações antigas ainda tinham algum respeito e reconhecimento pelo sacrifício que os pais fizeram. Agora, gerações mais recentes simplesmente apontam o dedo na cara dos pais e os culpam por tudo. Ah, porque minha mãe era narcisista. Ah, porque o meu pai foi omisso. E aí nós temos esse desejo que é fomentado por um processo de engenharia social que realmente quer jogar pais contra filhos, cara, e filhos contra os pais. Então isso também nos torna pessoas assim propícias a não querer honrar o nosso pai e nossa mãe. Nós vamos procurar ali, eu sou frustrado na minha vida profissional por causa do meu pai e da minha mãe, na minha vida pessoal, na minha vida de relacionamentos, enfim, a culpa é da minha mãe que foi muito repressora, ou do meu pai que foi ausente, ou da minha mãe que foi muito leniente com muita coisa, ou do meu pai que foi muito rígido. A gente sempre vai ter um motivo para querer culpar os nossos pais, cara. E essa moça, por exemplo, ela tem motivos por excelência, cara. Olha só, o pai dela provavelmente destruiu o casamento dela. Então eu entendo. Ela teria motivos. Agora, ainda assim, as escrituras não fazem nenhuma ressalva. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E eu sempre digo para as pessoas que é o seguinte, cara. Mesmo, né, que você não tenha chegado ainda no nível do teu pai ter pego lá a tua esposa, ou no caso aqui o teu marido, né, ou da tua mãe ter pego a tua esposa, no caso, se a gente fosse fazer um paralelo. Agora é o que eu digo para todo mundo, cara. Quando você começa a ter que criar uma criança, você entende a importância do que seus pais fizeram por você. Você começa a entender, cara, o que é você ficar acordado de madrugada, o que é você passar um dia inteiro com uma criança, se dedicando a ela, dedicando o seu tempo. Quando a gente tem filhos, nós sempre nos tornamos automaticamente mais agradecidos aos nossos pais, porque nós entendemos o processo pelo qual eles passaram para nos criar. E, cara, os nossos pais, a maioria deles, é claro que eu sei que tem pais que realmente foram, sabe, assim, desnecessários, pais que foram realmente de um caráter duvidoso, pais que realmente foram omissos, e quando eu digo pais é no sentido genérico, né, pais e mães aqui, que realmente não souberam dar um mínimo de afeto e cuidado para os filhos. Eu sei disso, mas em geral os nossos pais, eles sempre tentam fazer o melhor por nós. Eles erram mesmo, é natural, eles têm dúvidas sobre se acertaram ou não. Outro dia mesmo minha mãe conversava comigo e falava, meu filho, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Eu falava assim, mãe, a senhora sempre tentou fazer o melhor, se a senhora errou, acontece, isso acontece, a gente não pode se sentir mal por ter feito algo que em algum momento da nossa vida nós acreditávamos que era o correto. Então, na maioria das vezes, nossos pais, eles tentam acertar, eles tentam nos dar a melhor educação, eles tentam
realmente nos dá uma vida melhor do que a que eles tiveram. Em geral, é isso. Só que às vezes eles falham. E tudo isso faz com que esse relacionamento se torne ainda mais complexo. Eu não nego que para essa moça poder honrar o pai dela, né? Não sei como se ela tem mãe ainda, não sei. Enfim, eu sei que para ela vai ser muito mais complexo, né? Ela ainda ter algum apreço, alguma honra pelo pai dela depois de tudo isso que aconteceu, mas é um mandamento das Escrituras. Então é dever nosso como filhos honrarmos nossos pais e nossas mães, cara, independente do que aconteça, independente do que eles tenham feito. Eu sei que é complexo, e eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer algo, né, romântico, idealizado, de estar lá o tempo todo com o seu pai, abraçando, beijando, mas você tem que honrar o seu pai e a sua mãe de alguma forma. Eu sei que para algumas pessoas isso vai ser mais simples e para outras vai ser mais complexo. Agora veja, quando você não honra o seu pai e sua mãe, você está violando diretamente um dos mandamentos mais assim, foi um dos primeiros mandamentos a ser oferecido para o povo, cara. Em termos de relacionamentos pessoais, é o primeiro mandamento, né? Porque você tem os primeiros mandamentos que dizem respeito à relação do Altíssimo conosco, e depois você tem os mandamentos que dizem respeito à nossa relação entre nós mesmos, né? Uma relação horizontal. Eu sei que você pode inventar um monte de desculpas para não fazer isso mesmo. Como eu falei, é o conflito natural, e você pode inventar, né, essa justificativa de que eles são responsáveis por tantos problemas que eu tenho na minha vida, Duarte. Se você tivesse sido criado pelos meus pais, você me entenderia. Meu amigo, é aquela história. O Altíssimo sabe de todas as coisas. Ele sabe por que nos coloca em determinadas situações. E o fato é, está determinado. Honra o teu pai e tua mãe. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores. O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos dê graça.